Olá, meus irmãos, graça e paz, louvamos o nosso Senhor, louvado seja o nosso Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos em adoração ao nosso Deus. Que alegria, depois de uma semana, podermos mais uma vez nos reunirmos como povo do Senhor, povo escolhido, povo alegre, satisfeito no nosso Deus. Você é bem-vindo, vocês são bem-vindos, mais uma vez. Estar na presença do Senhor é um prazer, é um deleite, é uma alegria na vida do cristão. E hoje nós temos a oportunidade de nos reunirmos de maneira online. Eu aqui, toda a igreja espalhada por suas casas, por onde você estiver. Nesse momento, juntemos os nossos pensamentos e juntos em uma só fé adoramos ao nosso bendito Deus. Que alegria, que satisfação nesse dia tão especial. Em adoração ao Senhor, quero compartilhar com você a palavra do nosso Deus que está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. O cântico de Ana. Diz assim a palavra do Senhor: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o Senhor não prevalece, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do ungido. O nosso Deus Todo-Poderoso governa todas as coisas. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, sabe muito bem cuidar dos seus filhos. Portanto, queridos, certos de que como filhos do Senhor temos recebido o seu cuidado paternal, temos recebido o seu cuidado misericordioso e gracioso. Convido você em gratidão, em adoração ao nosso Deus, fechar seus olhos e orarmos ao Senhor em adoração a Ele. E logo após, louvaremos ao nosso Deus com hinos de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Façamos isso. Feche seus olhos. Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos criou, nos formou, o Deus que tem nos sustentado, nos guardado, um Deus que nos deu a vida, Senhor. Tu és o Deus maravilhoso. Por isso, nosso Deus, te adoramos nesse momento de culto, neste momento tão especial, nosso Deus, que devemos culto a Ti. Nós te agradecemos, nosso Deus, por este momento de oração, e que o Senhor, no seu trono de graça, receba esta oração, nosso Deus, que cabe a nós, Senhor,
dirigirmos a Ti, porque Tu, Senhor, é o Deus que tem nos sustentado, que o Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo o mal, nosso Deus. Muito obrigado, nosso Deus, por este momento, pelos Teus cuidados, nosso Deus. Teus cuidados que o Senhor tem, nosso Deus, a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor mantenha a Tua mão de graça, de bênção, estendida sobre cada um de nós. Esta é a nossa oração, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Aleluia! Louvado seja o nosso bom Deus, nosso querido Deus, que tem nos sustentado. Nosso Deus que tem certamente, queridos, te surpreendido com a provisão dele sobre a sua vida. Vivemos sim dias muito difíceis. O apóstolo Paulo viveu dias muito difíceis. Ao escrever a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso. Sim, estava preso numa masmorra, num calabouço, numa cadeia. Mas nada o Senhor deixou faltar a Paulo. Epafrodito, enviado pela igreja de Filipenses, foi até Paulo e levou a ele donativos. E o que coube ao apóstolo Paulo é dizer somente que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos, se existe algo maravilhoso na vida do cristão, se existe algo certo na vida do cristão, é investir no reino do Senhor, investir tudo o que temos, tudo o que somos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos dons e talentos, a nossa família, os nossos pertences, investir no reino do Senhor, e certamente Ele saberá retribuir. O nosso Deus, querido Deus, amado Deus, conhece o nosso coração. Portanto, querido, tenha alegria em investir, em semear no reino do nosso Deus. Não feche o seu coração. Olhe a sua volta, olhe o conforto
que você teve a oportunidade de comer durante todo esse dia. Olha a semana que Deus te deu: saúde, vida, consolo, proteção. Ah, meus irmãos, como é bom ter um coração grato ao Senhor e não reter. Portanto, meus amados, invista, assim como a igreja de Filipenses nos ensina, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, porque, meus amados irmãos, o Senhor, que é rico em riqueza, que é rico em misericórdia, certamente vai te abençoar, vai suprir todas as suas necessidades. Faça isso com alegria. Você terá a oportunidade agora de fazer uma transferência, utilizar o seu Pix. Se você não tem a oportunidade de fazer isso online, vá até uma agência bancária, tem os dados aí da nossa conta. Se você não tem a oportunidade de fazer isso, ore ao Senhor, peça que o Senhor abra as portas, peça que o Senhor toque no seu coração e que você seja fiel ao Senhor, que você tenha alegria, que você reconheça em adoração ao Senhor. Façamos isso. Convido você, junto comigo, a entoar o hino: o Deus fiel, o nosso Deus é fiel. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você aproveita para poder dizimar e ofertar na casa do nosso Deus. Que isso seja uma prioridade na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus! Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, Teus filhos
Aleluia! Louvado seja o nosso querido Deus. Esse momento oportuno de celebração ao Senhor, convido você a abrir novamente a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, agora no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Farei a leitura do verso 1 até o verso 14. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 3. Leitura a partir do verso 1 até o verso 14. Deus fala com Samuel em sonhos. Deus há de falar com você também. Essa palavra vem ao encontro do seu coração. Tenha certeza disso, queridos. Como é bom ouvir a voz de Deus. Nós muitas vezes vacilamos e ouvimos a voz do nosso coração, que é enganoso. Preferimos muitas vezes ouvir a voz do homem, daquela pessoa próxima da gente. E infelizmente, nós damos os nossos ouvidos a ouvir a voz de ímpios, pessoas que não têm qualquer temor a Deus, qualquer princípio bíblico. E ao ouvir, nós nos atentamos e enveredamos por caminhos que não agradam ao Senhor. Mas muitas pessoas também perguntam: pastor, como eu posso ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Samuel ouviu a voz de Deus. E eu quero que, nesse momento, através dessa palavra, nós percebamos, nós nos atentamos, e a partir de então, estejamos sempre ouvindo a voz de Deus. Deus há de falar ao seu coração. Eu tenho certeza que Ele já falou ao seu coração em outras vezes. E muitas vezes, por nos sentirmos fracos, nós não temos ouvido a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa em si mesma. A voz de Deus criou todas as coisas. Por meio da voz de Deus, nós recebemos dele mesmo as suas promessas, as suas bênçãos e toda a provisão para a nossa vida. Nós, através da palavra do Senhor, da voz de Deus, nós recebemos a cura, o livramento. E certamente, queridos, Deus tem cuidado de vocês e lançado sobre a vida de vocês palavras. E nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus e receber dele a sua voz. Palavra de Deus em 1 Samuel. Deus fala com Samuel em sonhos. 1 Samuel capítulo 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala,
porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que o ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, bendito é o Senhor, o meu Deus, o Deus querido, o Deus amado, o meu Senhor, o Deus da minha vida. Graças te damos pela tua palavra. O Senhor nesse instante fale aos nossos corações, transmita a tua palavra aos nossos corações, para a glória do Senhor, Pai. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Samuel é um menino que toda mãe sonhava. Samuel era um menino esperado, era uma criança esperada, quando então a sua mãe Ana, estéril, chora, clama, pede ao Senhor que toque em sua vida, que toque no seu útero, em todo o seu organismo, o seu aparelho reprodutor, e faça um milagre. Esta era a agonia dessa mãe. Ela era estéril. E, como se não bastasse isso, a sua adversária, Penina, a zombava. Zombava dela. Fazia todo tipo de chacota. Ria dela. Mas aprove ao Senhor de prover, de entregar, de perceber a fé desta mulher e liberar uma palavra de alegria para essa mulher. E aquele bebê tão sonhado se tornou uma realidade no útero da sua mãe, Ana. Essa criança foi prometida ao Senhor, ao serviço do Senhor. Samuel, ainda no ventre da sua mãe, foi consagrado ao Senhor. Ao receber essa criança em seus braços, ela o amamentou em torno de 3 a 4 anos. E como prometido, entregou ao sacerdote Eli. E aquela criança crescia. E cresceu no tempo, tendo contato com as coisas do Senhor. Porém, o ambiente que ele convivia, que ele vivia, era um ambiente hostil, um ambiente longe, afastado da presença do Senhor. As pessoas que conviviam com ele, pelo contrário, não ouviam a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, para ouvir a voz de Deus, esteja em sua presença. Como ouvir a voz de Deus? Estando em sua presença. É importante estarmos na presença do Senhor. E muitas vezes, como os filhos de Eli, ainda que estivessem no templo, eles estavam longe da presença do Senhor. Como muitos dizem que até o próprio Eli estava longe da presença do Senhor, pois via os seus filhos pecarem e não os repreendia. Meus irmãos, o texto bíblico diz que a palavra do Senhor naquele tempo era rara.
porque os corações estavam frios, afastados do Senhor. E o próprio Deus julgou Eli por sua iniquidade, por estar longe da presença do Senhor. Há um claro, meus irmãos, desagrado por parte de Deus para com a família de Eli. O Senhor não se satisfaz com as nossas ações. O Senhor não ouve a nossa oração quando estamos longe da presença dEle, cometendo toda sorte de torpeza, ações que agradam tão somente o nosso coração, os nossos desejos. Nós nos enganamos, queridos, muitas vezes com as nossas ações, pois nos trazem alegria, e uma vez que nos traz alegria, podemos pensar que estão alegrando o coração de Deus. Será que as nossas ações têm sido ações baseadas na Bíblia? Será que muitas vezes as palavras que saem da nossa boca, os nossos pensamentos, têm sido segundo o coração de Deus? Pois bem, queridos, as atitudes, as ações, as palavras, o coração dos filhos de Eli e certamente de outros sacerdotes e do próprio Eli estavam longe do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, não caia no desagrado do Senhor. Pelo contrário, seja como Samuel. O favor de Deus estava com Samuel, porque Samuel estava na presença do Senhor. Samuel foi dedicado ao Senhor desde muito novo. Samuel, segundo o texto, diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel tinha prazer em servir ao Senhor, serviço ao Senhor. Amado irmão, aquele que é convertido, aquele que recebeu no Senhor o seu Espírito, o seu perdão, a sua justificação, ele tem prazer em servir ao Senhor, ele tem prazer nas coisas do Senhor. E Samuel tinha o seu Deus, o serviço ao seu Deus, como um deleite. Samuel buscava estar na casa do Senhor de todo o coração. Buscava estar na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor, queridos, é ter um coração voltado a Deus, que ama a sua palavra, que conhece a sua palavra. Não tem como, queridos, sermos cristãos se não conhecermos a Bíblia, se não termos o hábito de lê-la, se não termos prazer, se não sentirmos falta quando não lemos. Não tem como ser um cristão se não conhecer a Deus. Tão somente por experiência nós não conheceremos a Deus na sua totalidade, ou naquilo que Ele manifesta, que é através da sua palavra. Ah, amados do Senhor, precisamos nos dedicar em conhecer mais e mais as Escrituras, para alimento nosso, para edificação nossa. Aí sim, queridos, ao contrário, o ímpio, o réprobo, aquele que não ama o Senhor, não busca a Escritura, aquele que não tem um mínimo de proximidade com a Escritura, aquele que passa dias sem ler a Escritura, ele se assemelha a um ímpio. Se o crente não tem em sua agenda um horário separado, se não tem em seu dia um momento separado para meditar nas Escrituras, pelo contrário, inventa todo tipo de desculpa: ah, eu não entendo, ah, eu não tenho vontade, ah, eu não tenho tempo, quando eu começo a ler me dá sono. Meu irmão, minha irmã, isso é motivo de nos preocuparmos. Certamente, ou não amamos, ou o nosso amor é um amor que nos faz enganar, um amor raso.
nós achamos que amamos, quando então não lemos, quando não oramos, quando não louvamos, quando não abrimos a nossa boca para entoar cânticos, hinos ao Senhor. Samuel estava na presença do Senhor. Quando as nossas ações são ações que ofendem o próximo, que desonram a Deus, ainda que Samuel convivesse num ambiente de pecado, Samuel era uma pessoa diferente, que não se corrompeu, não se assemelha a um próximo. O cristão, ele tem um coração bondoso. O cristão, ele tem cuidado em não ofender o próximo. O cristão, ele tem cuidado em resolver questões da sua vida, muitas vezes difíceis, sem ofender o próximo. É muito importante, meus irmãos, percebermos como Samuel tinha prazer no Senhor. O verso 2 diz: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado Samuel no templo. Samuel estava no templo, diante da presença da arca. Dentro da arca estava a palavra do Senhor. O Senhor se fazia presente ali. Samuel estava diante do candelabro, do candeeiro, onde a luz representava os olhos de Deus, a verdade translúcida de Deus. Samuel tinha prazer, meu irmão, minha irmã, de conhecer a Deus, de tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Como ouvir a voz de Deus se andamos longe do Senhor? Como ouvir a voz de Deus se nós temos prazer em mais conversações, se nós temos prazer nos maus costumes dos ímpios? Como, querido, ouvir a voz de Deus se nós mesmos temos trancado o nosso coração, fechado o nosso coração, tampado os nossos ouvidos, fechado os nossos olhos para o Senhor? Se temos, queridos, aberto mão de hábitos importantes, de ações importantes, que a Bíblia nos recomenda, como a oração, a leitura bíblica, a piedade, o serviço ao Senhor, abrimos mão de dizimar, de ofertar na casa do Senhor, se abrimos mão de estender o nosso favor ao próximo, se usamos a nossa boca para proferir palavras torpes, se usamos a nossa boca para entoar cânticos mundanos, se usamos a nossa boca para ofender o próximo, para defamar o próximo, se o nosso coração está embrutecido de raiva, de mágoa, como, meu irmão, minha irmã, nós temos vivido e visto pessoas magoadas, rancorosas com outras pessoas, em sua maioria os de casa. Como diz para mim, meu irmão, a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, diz que antes de tomar a ceia, examina-se o homem a si mesmo, se tem alguma coisa de errado, vai lá, resolve com o seu irmão. Como, meus amados, queridos, servir a um Deus que é santo, que é puro, se temos o coração embrutecido com raiva? Queridos, não tem como ouvir a voz de Deus se estamos andando longe do Senhor, se não sabemos esperar no Senhor, se não sabemos confiar no Senhor e nos desesperamos. Que Deus tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude. Sabe, meus amados queridos, compartilho com vocês
Quando então recebi o meu chamado para o ministério pastoral, eu tinha em torno de 15 anos, e foi na presença do Senhor que eu recebi, que eu ouvi perfeitamente a sua voz, no acampamento da Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador. Que momento gostoso, que momento maravilhoso. Pessoas cristãs à minha volta, como a tia Mariazinha. Lembro-me como oramos juntos, como buscamos juntos ao Senhor, como ela me orientou naquela oportunidade. Amados, se você quer ouvir a voz de Deus, não pense que ouviremos assim algo do além. Não espere algo miraculoso, mas espere que a partir da sua dedicação, do seu serviço ao Senhor, da leitura, da meditação da palavra do Senhor, peça a Ele para tirar a preguiça, a letargia, a inércia. Peça a Ele para colocar vontade no teu coração, amor pelas Escrituras, pela sua palavra. Peça a Ele para tirar toda cegueira, todo sono. Dedique-se ao Senhor. Faça isso e certamente você ouvirá a voz de Deus. Ele falará com você. Aonde nós temos vivido na presença do Senhor, onde nós temos gastado os nossos dias servir ao Senhor na igreja, é na presença do Senhor que Ele dispensa o seu favor. Precisamos, queridos, estar atento à voz de Deus. Precisamos estar atento à voz de Deus. A partir do momento que estamos na presença dEle, precisamos estar como bons filhos. E assim o Senhor fez com Samuel. O texto bíblico diz que Samuel não conhecia ainda a voz do Senhor. Ele chamou Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel ouviu a voz de Deus, como um filho que ouve a voz do seu pai. O Senhor chamou o menino Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. E correu e foi até Eli, o sacerdote. Amados, o Senhor fala com os seus filhos. Samuel era um menino escolhido. Samuel era um menino ainda jovem, nessa fase aqui. Estima-se que Samuel tinha em torno de 12 a 14 anos. Jovem Samuel, um adolescente ainda. O Senhor, como diz o texto em João, capítulo 10, Ele conhece as suas ovelhas ouvem a sua voz, Ele as chama, as suas ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz. Você, como filho de Deus, como filha do Senhor, reconheça a voz dEle. O Senhor fala conosco todos os dias, se nós lermos a sua palavra. Ele pode também falar através de um irmão, de uma pregação, de um sermão. Certamente precisamos, como filhos do Senhor, filhos benditos, ouvir a sua voz, assim como Samuel ouviu a voz de Deus. A sua voz nos orienta. A sua voz nos orienta de forma maravilhosa. Se você precisa ouvir a voz de Deus, creia. Ele fala com você. Você é filho de Deus. Você é filha do Senhor. Assim como Ele falou com Samuel, Ele falará com você. Não tenha dúvida disso. O Senhor fala com todos os seus filhos.
Ele falou com Samuel, um menino, de forma nunca falada com Samuel. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não percebemos a voz de Deus. Assim como Samuel não percebeu que era o próprio Deus e correu até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ele disse: não, volta a deitar. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele vai até Eli. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Perceba, queridos, nós não conhecemos a Deus por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel. Ele se levantou e foi até Eli. Então Eli percebe e diz para o jovem: olha, se você ouvir a voz novamente, diz: Senhor, fala que teu servo ouve. Vai deitar-te. Meus irmãos, precisamos estar atentos como bons filhos à voz do nosso bom Deus. Precisamos, queridos, perceber a voz de Deus, e somente em intimidade, e somente caminhando com Ele. Muitas vezes a gente ouve falar assim: olha, vai segundo o seu coração. Não esqueça que o coração é enganoso. Faça aquilo que você se sente bem, que lhe traz paz. O coração é corrupto. Nós somos criaturas caídas. Façamos aquilo que agrada ao Senhor, ainda que nos traga pesar. Certamente o resultado será de gozo, de alegria. O Senhor sabe recompensar, queridos. Esteja atento para responder ao Senhor. Versos de 8 a 10. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. 9. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Perceba, chama a sua atenção para o verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque teu servo ouve. Meu irmão, minha irmã, o Senhor se fez presente. Ele se revelou ali a Samuel. A voz do Senhor esteve ali presente e Samuel percebeu. Samuel ouviu. O Senhor se revelou a ele. Deus comunicou de forma especial a Samuel. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, sentirmos a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. É bem verdade, já podemos, e eu já ouvi muitas vezes a voz de Deus em comunhão, na Assembleia com os Santos. Ontem mesmo, ao ouvir o meu irmão, o pastor Marcos Rogério, ele passou para mim uma palavra, um sermão dele. Como foi gostosa a presença do Senhor ali, eu dentro do meu carro. Como é bom também, meus irmãos, ouvirmos a palavra do Senhor a sós com Deus, como Samuel ouviu e esteve atento para responder: Senhor, fala com teu servo ouve. Nós temos que, como servo do Senhor, responder ao Senhor: fala que o teu servo ouve. Quando o Senhor te chamar, meu irmão, quando o Senhor falar contigo, responda com a sua vida, responda com tudo que você é, com tudo que você tem. Ouça a voz do Senhor para tudo. Para tudo. Ah, minha vida é corrida. Para tudo para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós tomamos atitudes erradas porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus.
Nesse dia das mães, eu falo para você, mãe, para ouvir a voz de Deus. O Senhor quer falar contigo. É pesado, sim. Ser mãe não é fácil. Mas uma coisa é certa: quando ouvimos a voz de Deus, temos a direção correta. E Ele dará sabedoria, saúde, força para você conduzir os seus filhos, para você amar os seus filhos, para você receber dele a alegria, o descanso necessário. Fala, porque o teu servo ouve. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, e esse disse: fala, que o teu servo ouve. E o Senhor falou com Samuel. A partir do verso 11 até o verso 14, nós vamos ver essa narrativa. Ele disse: olha, Samuel, eu vou mudar todas as coisas. Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinarão os ouvidos. Eis que vou fazer uma coisa. O Senhor muda todas as coisas, o Senhor muda a situação, aquela situação de pecado, de iniquidade, o Senhor iria transformar. Então, querido, o nosso Deus é um Deus que percebe como as pessoas têm caminhado, e Ele via que precisava fazer uma mudança na vida de Eli. E Ele fala de forma especial com Samuel, de que ele entraria com providência e mudaria aquela situação. Só Deus pode mudar a situação da minha vida, da nossa vida. E assim era, e assim foi na vida da família de Eli. Meu irmão, minha irmã, Eli, juntamente com sua família, não dava testemunho. Não dava testemunho de que estavam na presença do Senhor. Não testemunhavam como um sacerdote que eram. Era necessário que houvesse uma mudança. Era necessário que precisassem se voltar para Deus. É necessário que nós nos voltemos para Deus. Ainda há tempo. É necessário que Deus faça uma intervenção em nossa vida, para que possamos caminhar na presença dEle e ouvir a sua voz, ter a sua intimidade e receber dEle suas bênçãos e a sua palavra. A palavra de Deus pode ser confiada. Nada pode impedir a sua palavra, aquilo que Ele tenha falado, tudo se cumprirá. A palavra de Deus é digna, é confiável. Confie na palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã. Se dedique à palavra do Senhor. Se dedique na meditação da palavra do Senhor. E recebamos dele toda sorte de bênçãos espirituais. Não há aquele que tenha se dedicado, não há aquele que tenha servido ao Senhor, que Ele mesmo não tenha retribuído. O nosso Deus é rico em bondade. Sirvamos ao nosso Deus amado e amada do Senhor. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem estado na presença do Senhor? Fique atento. Se Ele falou a um menino, Ele fala a todos os seus filhos. Ele quer falar contigo. Busque, esteja na presença e fale com o Senhor: eis-me aqui. Da mesma maneira que Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, ouvia a voz do seu Pai, se dedicava em servir ao Pai. Façamos da mesma forma. Nos alimentemos da palavra do Senhor, pois não só de pão viverá o homem,
nos dediquemos de estar na presença do nosso bom Deus, tenhamos alegria e satisfação e ouviremos perfeitamente a sua voz. Eis aí o grande desafio, eis aí a grande questão, eis aí, queridos, a vida de um crente, estar na presença do Senhor, para que tudo possa caminhar segundo a sua vontade em nossa vida. Amados, na presença do Senhor receberemos das suas bênçãos, da sua intimidade. Os seus filhos têm uma atenção, um cuidado especial. O nosso Pai Celestial sabe cuidar dos seus muito bem, sabe cuidar das suas ovelhas. Estar na presença do Senhor requer mudança de comportamento, de pensamento. Esteja na presença do Senhor, ouça a sua voz. Quero orar com você. Fique atento, queridos, à voz de Deus. Busque ouvir a voz de Deus, busque estar na presença do Senhor. Convido você a fechar seus olhos. Pai querido, perdoa-nos quando então temos nos afastado de Ti, quando caminhamos segundo o nosso próprio coração, segundo o curso deste mundo. Acerta, Deus, o nosso caminho, o nosso caminhar, aplana, Deus, o nosso caminho. Segura forte na nossa mão, Pai, não nos deixe sozinhos. Perdoa-nos, ó Senhor, instrua-nos conforme a Tua palavra, inclina o nosso coração a Te buscar, a Te amar, a Te servir. Assim como foi Samuel, assim como foi Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nos deu uma semana na Tua presença. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as alegrias, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde e te dê uma ótima semana. Fiquem com Deus. Cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó.